Olá, boa noite. Estamos juntos novamente para mais um estudo. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Sara, né? Uma mulher virtuosa da Bíblia. Uma linda história, a história de Sara. Vai ser bastante interessante estudarmos juntas sobre Sara, a portadora da promessa. Vamos lá? Boa noite, Denise. Vamos iniciar com uma oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Aleluia. Bom, hoje, como eu disse, vamos estudar sobre Sara. E quem quiser acompanhar comigo o nosso estudo, vamos estar estudando no livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, quando aparece sobre a história de Abrão e Sara. Bom, quem era Sara, né? Sara, mulher de Abraão. Boa noite, Ari Edson, de São Leopoldo. Boa noite, seja bem-vinda. Ela era mulher de Abraão e ela é a primeira mulher que aparece na Bíblia logo após Eva. Olha a importância, né? Depois de um bom tempo, aparece sobre a primeira mulher é Sara. E para compreender um pouquinho da história de Sara, nós vamos dar uma voltada lá na história, lá nessa época que Sara viveu. É sempre bom a gente dar uma olhadinha em tudo isso, como que era aquela época. Bom, nós estamos falando de uma época de 2.000 a 1.500 anos antes de Cristo. Então, da nossa era, 4.000 anos, 4.500 anos quase atrás da nossa época, né? Porque 2.000 anos antes de Cristo. Nessa época, os povos, eles eram seminômades. O que é isso? Eles viviam um tempo em determinado lugar, ali constituíam sua horta, seus produtos agrícolas, faziam a sua criação de animais, a pecuária, viviam um tempo ali, mas não permaneciam muito. Em breve, armavam tendas, né, na época, e iam viajando e constituindo outros lugares. A cidade como nós conhecemos hoje não era assim na época. Eram clãs de pessoas, de famílias, de pessoas que viviam juntas e viviam assim, seminômades, né? Boa noite, Edna. E eram pessoas que se reuniam, né, um clã grande, geralmente um chefe, o chefe da família, o patriarca, que poderia ter quantas mulheres ele pudesse pagar, né? E tem o seu rebanho, as suas culturas, e isso lhe trazia riqueza, porque a riqueza eram os bens que ele possuía. Quanto mais boi, quanto mais ovelha, quanto mais cabra ele tivesse, esse era a sua riqueza. E a sua tenda e as suas mulheres, quantas ele pudesse manter, cuidar. Por quê? Porque a mulher nesta época, ela dependia de um homem. Ela era propriedade de um homem, ou do seu marido, ou do seu pai, ou de seus irmãos. Uma mulher sozinha lhe sobrava a fome
a prostituição ou a escravidão. Então, eles viviam e cuidavam das suas mulheres. E este homem, que era dono deste clã, o chefe, ele agia quase como um rei, né? Para ele eram levadas todas as questões, ele que decidia como um juiz, ele que falava sobre a religião, a espiritualidade daquele clã, daquele grupo que vivia em conjunto, e ele que mantinha todos financeiramente também. Bom, então essa era a época em que Sara viveu, Sara e Abraão. Sara era meia-irmã de Abraão. Os dois tinham o mesmo pai, não a mesma mãe. E Sara foi dada em casamento e assim eles casavam. Era comum na época. Por quê? Eles tinham esse tipo de enlace de casamento para manter o clã, né? Para continuar os bens que eles possuíam e continuar aquela vida que eles haviam. Era a vida, a estrutura da sociedade da época. E assim, Sara e Abraão viviam. E importante lembrar, eram povos que não acreditavam em um único Deus, eram vários deuses, acreditavam em manifestações da natureza, acreditavam em deuses idólatras, né, que eles mesmos faziam e adoravam e buscavam esses deuses. Porém, Abraão não era comandado dessa vez, dessa maneira. Na época, Abrão ainda não era Abraão, casado com Saraí. E eles receberam um chamado de Deus. Saraí era uma mulher muito bonita mesmo. É comentado na Bíblia a beleza de Saraí. E ela era uma mulher submissa. E quando Deus chamou a Abraão, ela, mesmo não tendo filhos como Abraão, partiu com ele para essa aventura que Deus havia chamado os dois. E se vocês quiserem acompanhar comigo, está em Gênesis, capítulo 12, o versículo de 1 a 3. E Yahvé disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome. Sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por ti serão benditos todos os clãs da terra. Então, diante desta promessa, Saraí, né, na época, junto com Abrão, foram buscar essa terra, essa promessa de Deus. Boa noite, Liliane. E essa promessa de Deus, eles foram andando com era um homem rico, Abrão era um homem rico, com tudo que eles tinham, né, com as tendas, com o gado, com as ovelhas, com as cabras, e foram buscar essa terra. E passando pela cidade do Egito, Abrão vira para Saraí e faz um pedido. É aí que eu acho linda a história de Deus. Deus, ele é tão maravilhoso, porque ele nos mostra o humano em nós. Ele nos chama porque somos perfeitos. Ele nos chama porque ele nos ama, ele nos quer. E Abrão, a Saraí, acompanha Abrão, e Abrão comete deslizes, como Saraí também. E ao passar pelo Egito, Abrão teve medo. Virou para Saraí e falou: olha, você não vai falar que é minha esposa, porque você é muito bonita. E eles vão te cobiçar. E para te ter, eles vão me matar. Então você diz que é minha irmã. E assim eu não vou perecer na mão do faraó. E assim aconteceu, como Abrão falou. Ao passarem pelo Egito, assim que o faraó colocou os olhos em Saraí, se encantou e trouxe Saraí para o seu harém.
E olha que Saraí, na época, já tinha quase 60 anos. Olha que mulher linda. Encantou o faraó que tinha um harém. E ele cobiçou Saraí. Porém, assim que ele levou Saraí para o seu harém, Deus não se agradou. E mandou pragas, mandou catástrofes. Até que o faraó ficou sabendo que Saraí era esposa de Abrão. Aí chegou para Abrão e falou assim, escuta, como você faz isso comigo? Né? Você não me falou que era sua esposa. Deus não permitiu, seu Deus Altíssimo não permitiu. E devolveu Saraí para Abrão e deu para Abrão gado, deu para Abrão mais jumentos, mais ovelhas, para pagar aquele mal feito, aquela gafe, né, que havia feito. Se Abrão já era rico, mais rico se tornou com todo esse ganho do faraó. E ele estava junto com seu irmão. E como os dois estavam ricos, Deus falou para os dois, olha a terra que vocês querem, escolham. Do lado de lá, do lado de cá, escolhe. Abrão, então, deu para seu irmão a escolha primeiro, né? Ele olhou, escolheu e partiu com todas as suas mulheres, com todos os seus bens, com toda a sua descendência, partiu para sua terra. E Abrão foi em busca da terra que ele havia escolhido, que Deus havia prometido para ele. Nisso, deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. E assim deu, né? Ele deu também escravos para Abrão e eles partiram. E quando Abrão se separa do seu irmão, Deus novamente se reporta a Abrão e faz para ele uma promessa. Está em Gênesis, capítulo 15, nós vamos ler o versículo 1, o 5 e o 18. Olha que Deus fala para Abrão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, a tua recompensa será muito grande. Ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Assim será a sua posteridade. A tua posteridade darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio. Então, Deus fez essa promessa para Abrão, que Abrão teria uma descendência, que Abrão teria riquezas, terras, e da sua descendência faria uma grande nação. Abrão, na época, já era de idade, já tinha uma grande idade. Saraí se preocupou. Ela não havia dado descendentes para Abrão até então. Era considerada uma mulher infértil. E com a idade avançada, ela se precipitou. Ela virou para Abrão e falou, Abrão, eu quero que seja cumprida a promessa do Senhor. Eu não posso te dar filhos, mas pega a minha escrava Agar, deite-se com ela, e assim você poderá dar a descendência que Deus promete. Abrão aceitou o que Saraí havia proposto e se deitou com a escrava Agar, e ela engravidou. Assim que Agar engravidou, que já começou a mostrar os sinais da gravidez, ela se engrandeceu perante a sua senhora Saraí e começou a maltratar Saraí. Saraí ficou dolorida. Já estava pela humilhação de não poder ter um filho. Na humilhação de dar para ele, né, uma escrava, pois ela era incapaz de lhe dar um filho. E ainda ter que ouvir os maus tratos da escrava, ela ficou muito dolorida, muito dolorida. Voltou para Abrão, falou, escuta, Abrão, eu te dei a escrava para a descendência do Senhor, agora ela me trata assim? Não, eu não estou gostando. Abrão se preocupou, né? Aquele monte de mulher falando na sua cabeça, era Agar, era Saraí, e falou, não, Saraí, pode fazer com a escrava o que você quiser. Saraí, então, revidou na mesma moeda, né? Também começou a maltratar a escrava.
Agar então fugiu, grávida fugiu. E enquanto estava fugindo, chorando, um anjo do Senhor chegou para Agar e falou: não, aquele filho que você carrega no seu ventre, ele será chefe de nações, ele será um patriarca, volta para lá e fique com a sua senhora. Agar então voltou e deu para Abrão um filho, e esse filho recebeu o nome de Ismael. Mas olha aí a preocupação de Saraí. Saraí ficou tão preocupada com que a promessa do Senhor fosse cumprida que ela se precipitou. Ela não confiou no Senhor. E aos 86 anos de idade, deu para Abraão uma escrava e ele teve este filho, esse filho Ismael, que não era da promessa do Senhor, porque foi um deslize de Saraí, uma pressa de Saraí. Bom, esse filho cresceu. E quando Abrão já estava com 99 anos, Deus veio até Abraão novamente. Vocês podem seguir comigo lá em Gênesis, capítulo 17, no versículo 4 ao 8. Deus então se manifesta novamente para Abrão e diz o seguinte: Deus falou assim: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, mas teu nome será Abraão. Pois eu te faço pai de uma multidão de nações. Eu te tornarei extremamente fecundo. De ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e tua raça depois de ti, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus, e de tua raça depois de ti. A ti e a tua raça depois de ti, darei a terra em que habitas, toda a terra de Canaã, uma possessão perpétua, e serei o vosso Deus. Isso ele falou para Abrão. Mas ele não deixou Saraí longe. A promessa não era para Abrão somente, era Abrão e Sara. E continuou Deus: a tua mulher, Saraí, não mais a chamarás de Saraí, mas seu nome será Sara. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, ela se tornará nações, e dela sairão reis de povos. Olha que promessa mais maravilhosa. Então Deus pegou Abrão, que agora era Abraão, e Sara, e prometeu para este casal uma nação maior que o número das estrelas no céu. E os dois, Abraão na época 99 anos, Sara provavelmente uns 80 e poucos anos. Sara riu por dentro, que ela falou: nossa, mas se eu na minha juventude era infértil, né, tive que carregar essa vergonha sobre mim, ao ponto de ter que dar uma escrava para o meu marido, como agora na velhice vou lhe dar filhos? Porém, Deus ouviu o riso de Sara e prometeu para ela: dentro de 1 ano voltarei aqui e você dará a Abraão um filho. E assim aconteceu. A promessa se cumpriu. E nasceu Isaque. Isaque quer dizer: ele irá rir comigo. E vamos acompanhar o que Sara diz lá em Gênesis 21, no versículo 5 ao 7. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu o seu filho Isaque. E disse Sara:
Deus me deu motivo de riso. Todos os que souberem rirão comigo. Ela disse também: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E assim se cumpriu a promessa de Deus. Sara guardou no seu ventre a promessa de Deus para Abraão. Embora tenha se precipitado antes, a promessa se cumpriu. Nasceu o filho tão amado e esperado de Abraão. Sara morreu aos 127 anos. É a única mulher que é proclamada a idade dela dentro da Bíblia. Aos 127 anos, Abraão buscou uma terra para fazer um túmulo a Sara. Ele comprou uma terra. Sua mulher amada foi enterrada com honras. Era uma mulher abençoada por Deus. E assim, ele chorou a sua amada. Essa é a história de Sara, né? Uma mulher que viveu num tempo em que a mulher era uma propriedade, mas Sara, ela foi tão rica, ela foi tão querida por Deus. Sara tinha uma beleza exterior e interior. Ela seguiu a promessa do Senhor. E podemos aprender bastante coisas com Sara neste pequeno estudo. O que Sara nos mostra da sua vida toda é toda a sua garra de seguir a promessa com o Senhor, mesmo metendo os pés pelas mãos, né? Mesmo querendo apressar a promessa do Senhor, ela queria cumprir, ela queria obediência, ela era submissa ao seu marido Abraão. E assim o Senhor se derramou a Sara. E hoje, nós, mulheres, o que nós podemos aprender através de Sara? Podemos aprender muita coisa, né? Nós podemos estar salientando que a Sara trouxe essa promessa. E ela colaborou no projeto de fé que Deus havia dado para Abraão. Nós também podemos aprender que Deus, ele dá o como, o quando e o onde. Não pertence a nós, pertence a Deus. Assim como Sara quis correr e fazer com que a promessa de Deus se cumprisse pelas suas ideias, ela acabou arrumando um problemão, né? Hoje a gente sabe que existem povos que brigam até hoje, que são os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac, né? O povo hebreu e o povo que briga lá em cima, que agora eu nem sei se são os árabes, né? Que tem essa rixa toda até hoje. Olha, por quê? Porque Sara quis cumprir, mas não o projeto de Deus. Ela quis fazer. Depois a gente aprende com Sara que Deus é fiel. Deus é muito fiel na sua promessa. Deus prometeu a Abrão lá atrás, quando ele saiu da terra do seu pai. Ele prometeu para Abrão: você será o pai de uma nação. Os teus descendentes serão tão numerosos quanto o lume, quanto as estrelas no céu. E essa promessa, olha o tempo que durou. Do tempo que ele saiu da casa de seu pai, até ele chegar na terra prometida. Ele tinha 100 anos e essa promessa se cumpriu quando ele tinha 100 anos. Por quê? Deus tudo pode. Tudo pode. Ele é o Todo-Poderoso. Também nós podemos aprender com a beleza de Sara. Sara tinha uma beleza que foi notada, né? A gente percebe uma mulher que encantou o faraó quando já tinha uma certa idade, aos 60 anos, e também o outro rei, que foi Abimeleque, também a mesma coisa aconteceu, se encantou com a beleza de Sara. Ela possuía uma beleza externa, mas também um caráter, uma beleza interna que a sustentava como uma esposa digna. E ela era submissa. Ela ouvia o que Abrão lhe aconselhava
e fez a vontade de Abrão. Para quê? Para sustentar a sua terra, para sustentar seu lar, para sustentar o seu convívio. Assim ela fez, ela foi submissa. Essa é a beleza de Sara. E também podemos aprender com Sara o que é ser submissa. Porque às vezes nós confundimos submissão como algo que está abaixo. Não. Ser submissa não é ser abaixo. Ser submissa é ser coluna, é sustentar. Então, Sara sustentava o projeto de Deus, porque ela era a portadora daquela promessa. Deus não aceitou somente o filho com a escrava, ele cuidou do filho da escrava. Mas a promessa era Abrão e Sara. Então, Sara foi a coluna, foi aquilo que foi usado por Deus como uma promessa para se cumprir. Olha a importância da mulher. Então, nós, mulheres, aprendemos isso. Nós somos coluna com os nossos maridos. Somos nós que carregamos, junto aos nossos maridos, o amor dentro do nosso lar, a promessa, o projeto de Deus para nossa casa. E quero também ler com você. Não, peraí que eu me confundi aqui. Peraí. Não quero ler agora, não. Eu gostaria de fazer com vocês uma pequena oração, né? Uma oração de submissão, de amor, tendo como exemplo essa mulher que foi Sara. Senhor Jesus, nós nos pedimos hoje, aumentai a nossa fé. Ao exemplo da fé que Sara viveu, nós possamos também glorificar a todo o Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, e que nossa existência aqui na Terra, até o dia em que formos chamados para viver no reino de Deus, possamos glorificar ao nosso Pai, amar ao nosso Senhor com as nossas ações, com as nossas decisões, com a nossa dedicação. Ensina-nos, Senhor, como tu ensinastes a Sara, a sermos mansas e tranquilas, cheias do Espírito Santo, para que com sabedoria possamos ser colunas nos nossos lares. E também, Senhor, ensina-nos a ser submissas, no amor de Deus, na pessoa de cada um dos nossos maridos, filhos, aqueles que convivemos dentro do nosso lar. E assim, Senhor, viver a paz e a prosperidade que é a tua promessa para nós. Amém. Muito obrigada, Senhor, por mais este estudo. Agradeço a cada um de vocês que esteve aqui comigo. Se vocês tiverem a curiosidade de ler um pouquinho mais sobre essa maravilha de história, encontra-se no livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, né, e vai até o capítulo 21, continua a história de Abraão, porque Sara, até o capítulo 21, conta sobre o falecimento de Sara, mas a história de Abraão continua. É uma história magnífica. E como eu disse antes, Deus ele nos chama como nós somos. E Ele vai nos dando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos ensinando. E aí nós percebemos a grandiosidade e a fidelidade desse Deus. Deus, Ele sonha e Ele realiza o seu sonho. Muito bonita a história de Sara. Que possamos tê-la como um exemplo na nossa vida. Obrigada a todos, uma boa noite e até o próximo Mulheres Virtuosas da Bíblia. Tchau!